Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais conhecidas de todos os tempos, a do Bezerro de Ouro. Só que vamos fazer isso de um jeito totalmente diferente, usando as lentes da Cabalá para decodificar o significado profundo que existe por trás dela. Essa frase, gente, ela resume perfeitamente a tragédia do bezerro de ouro. Não se trata de um erro cometido por ignorância, sabe? Mas de um colapso que aconteceu bem no auge do potencial espiritual. É uma história sobre o que acontece quando se está prestes a alcançar tudo. Para a gente conseguir entender essa queda, o primeiro passo é deixar de lado a interpretação literal. A Cabalá nos ensina que a Torá não é bem um livro de história, mas algo muito mais íntimo, e que vale para qualquer época. Na verdade, essa história do bezerro de ouro é como se fosse um diagrama preciso de um padrão psicológico. É a arquitetura de como o nosso próprio ego funciona quando ele se depara com a incerteza. Um drama que acontece dentro de cada um de nós. Então, nesta primeira parte, vamos estabelecer essa abordagem cabalística. A ideia é que o texto não é uma janela para o passado, mas sim um espelho para o nosso interior. E aqui a gente vê a grande diferença. Enquanto a leitura literal vê um evento histórico que aconteceu e acabou, a Cabalá decodifica isso como um mapa para estados de consciência. Cada personagem, cada lugar, na verdade, representa uma força dentro da gente. Para a gente começar a decifrar esse código, vamos começar com o Egito. Na Cabalá, Mitzrayim não é um país, é o estado de estar aprisionado pelo ego, pelas coisas do mundo físico. Sair do Egito, então, é, na verdade, a luta interna para superar a escravidão ao nosso desejo de receber só para nós mesmos. Isso tudo leva a gente para um momento, assim, de um potencial que é difícil até de imaginar. O povo não estava só fisicamente livre. Eles estavam no ponto mais alto da consciência espiritual que se podia chegar. O que estava em jogo ali no Sinai era nada menos que a chance de restaurar a realidade da árvore da vida. Uma correção espiritual, um tikkun, que estava prestes a acontecer, religando o circuito entre o físico e o espiritual, e revertendo a mortalidade que começou lá com o pecado de Adão. E essa imagem aqui mostra isso muito bem, né? Eles tinham subido degrau por degrau nessa escada espiritual, tinham visto milagres, atravessado o Mar Vermelho e estavam literalmente cara a cara com a presença divina. A consciência da imortalidade estava sendo restaurada. Só que aí, bem no topo dessa escalada, tudo desaba. E o que disparou isso tudo? Uma coisa impressionantemente pequena. 6 horas. Apenas isso. Segundo a interpretação cabalista, esse foi o tempo do atraso de Moisés na montanha. Um período de tempo minúsculo, né? Mas que foi suficiente para causar um curto-circuito espiritual, nossa, de proporções gigantescas. Foi exatamente ali, sabe? Quando a 6ª hora passou, que o adversário entra em cena. Ele projetou uma ilusão, uma imagem de escuridão e confusão, e fez o povo acreditar que o líder deles, a conexão com o divino, estava morto. A certeza que sustentava todo mundo foi simplesmente pulverizada pelo medo. Esse atraso de 6 horas foi um teste profundo, conhecido como Hester Panim. É tipo a ocultação da face. É aquele momento em que a luz parece se retirar, testando nossa capacidade de caminhar sem ver o caminho, de confiar no processo mesmo quando nada faz sentido. E quem é que se aproveitou desse momento de pânico? Não foram os israelitas, mas o tal do Erev Rav, a multidão mista. Eram magos, feiticeiros egípcios que tinham saído do Egito junto. Eles viram o medo, a incerteza e enxergaram ali a oportunidade perfeita. Bom, isso leva a gente a olhar mais de perto para o ídolo em si. O que o bezerro de ouro representa de verdade? A pergunta é essa: por que um bezerro? Essa escolha não foi à toa, não. Ela diz tudo sobre o estado psicológico em que o povo tinha regredido naquele momento. Olha, essa tabela aqui é fundamental para a gente entender a coisa toda. O bezerro, que no Egito era um símbolo de poder e produção, representava uma volta para o sistema que eles conheciam, um sistema de troca, de causa e efeito imediato. Você adora o Deus, você recebe o favor. Era a rejeição total do caminho do Sinai, que pedia fé, paciência e a coragem de viver na incerteza, de ter uma relação de verdade, não uma transação comercial. Tá, e o Arão nessa história? Ele não foi cúmplice, gente. Ele tentou desesperadamente controlar o estrago. Ele pediu as joias, o que demoraria. Ele construiu o altar devagar, sozinho. E o mais importante, ele disse que a festa seria amanhã, na esperança de que Moisés chegasse a tempo. Ele estava literalmente jogando para ganhar tempo. Só que o plano do Arão deu errado. Os feiticeiros egípcios usaram as suas artes e, de repente,
Aquele bezerro parecia estar vivo. Para aquele povo apavorado, aquilo foi a prova final. A ilusão de um poder concreto, ali na frente deles, venceu a fé no invisível. E é aí que a história chega na gente hoje. Porque esse padrão, ele nunca foi embora. Ele só troca de roupa. Essa frase aqui é muito forte. O ídolo, em si, não tem poder nenhum. O único poder dele é ser um espelho que reflete de volta para a gente o nosso próprio desejo de segurança, de conforto e de controle. Ele reflete a imagem do nosso ego. Os nossos bezerros de ouro hoje em dia são bem mais modernos, né? Pode ser o celular novo, a promoção no trabalho, os likes na rede social. É qualquer coisa externa para a qual a gente entrega o nosso poder em troca de uma falsa sensação de segurança, distraindo a gente da verdadeira fonte de luz. No fundo, qualquer bezerro de ouro é só um mecanismo de fuga. É uma regressão para um jeito de ser mais antigo e mais confortável, bem na hora em que o progresso fica assustador. É a escolha de construir um altar para a nossa própria zona de conforto e chamar isso de templo. E com isso, a história que tem milhares de anos vira uma pergunta super pessoal, né? Quando a vida pede paciência, quando a resposta demora e a incerteza bate a porta, para que tipo de ídolo a gente corre em busca de conforto? Conhecer o nosso próprio bezerro é o primeiro passo para, talvez, escolher diferente da próxima vez.